Hello there! Saudações esclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. A saga de Star Wars tem desempenhado um papel significativo na cultura pop há décadas, cativando gerações de fãs e desencadeando discussões acaloradas sobre as suas diferentes trilogias. Enquanto as prequels, lançadas lá entre 99 e 2005, sofreram uma enxurrada de críticas negativas quando foram lançadas, as sequels, que foram lançadas entre 2015 a 2019, também não escaparam dessa controvérsia. Mas por que esse conflito de gerações e ódio gratuito persistem? E é no vídeo de hoje que nós vamos explorar e entender o porquê que isso tem acontecido. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal se não é inscrito, já larga seu joinha para o YouTube entender que você está curtindo o vídeo e recomenda pra galera, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Para dissecar e entendermos o que acontece com relação às sequels comparando com as prequels, eu separei por alguns tópicos aí pra gente discutir. Para começar, nós vamos falar do poder da nostalgia. Esse poder da nostalgia é fundamental para entender os conflitos de gerações em torno de Star Wars e também de muitas outras franquias culturais também. A nostalgia se refere a um sentimento de carinho e saudade por experiências passadas, especialmente aquelas da infância e da juventude. No contexto de Star Wars, a nostalgia está intimamente ligada à trilogia original lançada entre 1977 e 1983, que marcou profundamente a cultura popular da época e conquistou fãs de todas as idades. A trilogia original de Star Wars foi pioneira em muitos aspectos. Ela trouxe efeitos especiais inovadores, uma narrativa de heróis e vilões cativantes e uma galáxia rica em mitologia e imaginação. Para muitas pessoas, esses filmes representam uma parte crucial de suas vidas, evocando lembranças de sessões de cinema, brinquedos, roupas e outros produtos associados à franquia. Essa conexão emocional com os filmes originais cria um senso de nostalgia poderoso que moldou a maneira como os fãs percebem e interagem com Star Wars. Quando novas trilogias, como as prequels e as sequels, foram lançadas, elas inevitavelmente enfrentaram o desafio de corresponder às expectativas elevadas dos fãs alimentadas por esta nostalgia. Muitos fãs mais antigos tinham uma visão idealizada da saga original e esperavam que as novas trilogias capturassem a mesma magia. Quando, enfim, as prequels divergiram em estilo e narrativa, ou quando as sequels introduzem personagens e elementos que não estavam presentes na trilogia original, alguns fãs se sentiram decepcionados e até traídos. E galera, a nostalgia é um fenômeno poderoso que pode estar inteiramente ligada às emoções. Ela pode fazer com que as pessoas sejam mais resistentes a mudanças e mais críticas em relação a novos conteúdos, pois a memória afetiva das experiências passadas pode parecer mais valiosa e autêntica. No entanto, é importante lembrar que a nostalgia é subjetiva e pessoal. O que uma pessoa considera autêntico e significativo pode ser diferente para outra pessoa. Portanto, é natural que as opiniões sobre as novas trilogias de Star Wars variam amplamente de pessoa para pessoa, de acordo com as suas próprias conexões emocionais com a franquia. Enfim, o poder da nostalgia é uma força poderosa para a cultura pop, mas também é um desafio para os criadores que desejam expandir e evoluir uma franquia tão amada quanto Star Wars. Encontrar um equilíbrio entre homenagear o passado e introduzir novos elementos é um desafio delicado, mas necessário para manter uma franquia viva e relevante ao longo dos anos. Outro ponto que a gente tem que levantar aqui são as expectativas inatingíveis. Elas desempenham um papel significativo nos conflitos de gerações em torno de Star Wars e de outras franquias também. Essas expectativas se referem às ideias e conceitos que os fãs desenvolvem ao longo do tempo sobre como uma franquia deve evoluir, especialmente quando se trata das sequels e das prequels. E em relação a Star Wars, essas expectativas inatingíveis surgiram de várias maneiras. Uma delas foram as longas esperas. Entre a trilogia original e as prequels, foram um hiato de 16 anos. Da mesma forma, entre as prequels e as sequels também houve um intervalo de mais de uma década. Durante esse período de espera, os fãs tiveram tempo de sobra para imaginar
como a história continuaria ou se expandia. Essas expectativas alimentadas pelas longas esperas muitas vezes levaram a decepções, já que a realidade raramente corresponderia às elaboradas pelos fãs. E claro, com a quantidade de materiais Legends que foram lançados nesses hiatos, fizeram com que o imaginário dessas pessoas fossem mais alimentadas ainda. Outro ponto são as ideias pessoais de um fã. Cada fã de Star Wars tinha suas próprias ideias sobre como a saga deveria se desdobrar. Alguns fãs podem ter imaginado detalhes específicos sobre o passado de personagens, ou até então eventos futuros e destinos da galáxia que poderiam ser tomados. Quando os filmes não refletiam essas ideias pessoais, isso pode resultar em sentimentos de frustração e desilusão. Outro ponto que a gente tem que se considerar são as mitologias e teorias dos fãs. Star Wars é conhecida por sua rica mitologia e pelo grande universo expandido que cresceu em torno dela. Os fãs desenvolveram teorias detalhadas sobre a Força, os Sith, os Jedi e outros aspectos que envolvem a galáxia. Quando as novas trilogias não aderiam estritamente às teorias dos fãs, isso pode causar conflitos e críticas à saga. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração também é a comparação com o passado. Essas comparações com a trilogia original são inevitáveis quando novas trilogias são lançadas. Os fãs frequentemente comparam os filmes novos com os filmes originais, as prequels com as sequels, que muitas vezes consideram intocáveis. Essa comparação torna difícil para qualquer nova entrada da franquia atender às expectativas, já que os filmes originais são vistos como um grau de relevância quase mítico. No entanto, também é importante lembrar que a criação artística e narrativa envolve escolhas criativas e liberdade de contar novas histórias. As expectativas dos fãs podem ser valiosas, mas também devem ser equilibradas com a necessidade de inovação e evolução em qualquer franquia de longa data. A gestão das expectativas é um desafio tanto para os criadores quanto para os fãs, e encontrar um equilíbrio entre a homenagem ao passado e a exploração do novo é essencial para manter uma franquia como Star Wars tão relevante até hoje. Um outro ponto muito importante também, gente, são as influências das mídias sociais hoje em dia. Elas desempenham um papel significativo nos conflitos de gerações em torno de Star Wars e em muitas outras franquias culturais. As mídias sociais transformaram a maneira de como os fãs interagem entre si. Aqui estão alguns aspectos chaves dessa influência. Primeiro, a amplificação de vozes. As mídias sociais deram a todos uma plataforma para expressar suas opiniões instantaneamente em escala global. Isso significa que as opiniões, sejam elas positivas ou negativas, podem se espalhar rapidamente e ganhar visibilidade. Mesmo um único tweet ou um post no Facebook pode se tornar viral e influenciar a percepção de uma grande audiência. Em segundo lugar, nós temos os haters e os comentários tóxicos. Infelizmente, nesse mundo de mídia social que a gente vive, abriram espaços para os haters e os comentários tóxicos. Quando se trata de franquias como Star Wars, os fãs mais apaixonados podem ser especialmente vocais e agressivos em suas críticas. Isso pode criar um ambiente hostil para os criadores de conteúdo e para os outros fãs de opiniões diferentes. Em terceiro lugar, são as pressões aos criadores. Tanto os criadores da saga quanto aos criadores de conteúdo, seja diretor, roteirista, ator, inclusive a gente que é youtuber, que faz conteúdo para vocês, estamos sob pressão constante nas mídias sociais para atender às expectativas dos fãs. Isso pode ser um fardo significativo, pois a demanda dos fãs podem ser contraditórias e impossíveis de satisfazer a todos. E quando se trata dos criadores da saga, eles podem se sentir intimidados a seguir um caminho mais seguro em vez de inovar, o que pode limitar a criatividade. A gente viu o que aconteceu lá com o episódio 9, que queriam agradar a todos e acabaram não agradando quase ninguém. As mídias têm poder de moldar a narrativa em torno de uma franquia, tanto positiva quanto negativamente. É importante que nós, fãs de Star Wars, usemos essas plataformas de maneira construtiva e respeitosa, e que os criadores encontrem um equilíbrio entre ouvir os fãs e seguir suas próprias visões artísticas. Outro ponto que eu gostaria de levantar, aproveitando que a gente está falando de diversidade, é essa diversidade que a franquia tem apresentado, Ela é um tópico muito importante e muitas vezes polêmico, que tem gerado discussões significativas entre os fãs e a indústria de entretenimento. Star Wars,
como uma das franquias mais icônicas e duradouras da cultura pop, tem desempenhado um papel crucial na representação de diferentes grupos étnicos, de gênero e de orientação sexual na mídia. Então eu listei alguns aspectos-chave de diversidade dentro da franquia Star Wars. Começando com a introdução desses personagens diversos, né? Uma das maiores mudanças introduzidas nas sequels foi a inclusão de personagens diversos como protagonistas. Rey, Finn e Poe representaram um esforço da franquia para representar personagens principais que não eram brancos e como no caso da Rey, uma protagonista feminina forte. Essa diversidade de personagem era vista como muitos como um passo importante na direção certa. E como outros, né, falando de lacração e tudo mais. Essa inclusão de personagens diversos em Star Wars levou a debates significativos sobre a representação da indústria do entretenimento. Os fãs e críticos discutiram a importância de ver personagens que refletissem a diversidade do mundo real e como isso poderia impactar positivamente a forma como as pessoas se relacionam à franquia. Ao mesmo tempo, a introdução de personagens diversos também encontrou resistência por parte de alguns fãs. Esses fãs expressaram preocupações de que a franquia estava cedendo a uma pressão política e que a inclusão de personagens diversos era forçada. Isso desencadeou debates sobre o equilíbrio entre a representação e a integridade da narrativa. Star Wars também abordou temas sociais relevantes em sua narrativa, como a luta contra o totalitarismo e a opressão. Isso ressoou com muitos espectadores, que viram paralelos entre a galáxia de Star Wars e as questões do mundo real, como resistência contra regimes autoritários. Além da diversidade de personagens na tela, Star Wars também viu avanço nos bastidores, com mulheres e pessoas de diferentes origens étnicas assumindo papéis importantes na produção e direção dos filmes. Kathleen Kennedy, por exemplo, se tornou presidente da Lucasfilm e desempenhou um papel central na criação das sequels e em tudo que a gente vê em Star Wars desde então. E se vocês quiserem ver uma live que a gente fez sobre defendendo a Kathleen Kennedy com relação a todas essas questões, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem o nosso vídeo e ver se vocês concordam ou não com a nossa defesa, beleza? Em conclusão, a franquia Star Wars é muito grande e reflete as complexas dinâmicas de diversidade, nostalgia, expectativas e influência das mídias sociais na cultura pop. O conflito de gerações em torno de Star Wars, como visto nas críticas às prequels do passado e às sequels hoje em dia, muitas vezes é amplificado por expectativas inatingíveis formadas ao longo das décadas e por uma profunda conexão emocional com a trilogia que introduziu o fã à saga Star Wars. Para concluirmos, ao continuar a evoluir e adaptar-se, Star Wars permanece uma parte importante do nosso imaginário coletivo, inspirando debates e reflexões sobre o que significa ser fã e como a mídia reflete nossa sociedade em constante mudança. Então, essa aí, gente, é a minha análise do porquê que as sequels hoje em dia sofrem o hate que as prequels sofreram no passado. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Não concordam comigo? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Vamos bater um papo aí nos comentários, beleza? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu joinha, comentem, compartilhem, se inscrevem no canal se não é inscrito e segue nas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima e que a força seja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.